Olha aí. Nosso convidado é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Ele é apresentador, é publicitário, um dos gigantes da comunicação esportiva. Com certeza você já viu esse cara em uma mesa de debate ou ouviu um jogo de futebol com ele trabalhando. Chama ele, Diguinho! Vanderlei Nogueira! Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado pelo convite. É ótimo estar com você. Eu queria dizer algumas coisinhas rapidinhas aqui, curtíssimas. Fala o que você quiser aí, cara. Você e a sua produção trazem perfis dos mais diversos. E eu acho que isso é muito importante para a televisão brasileira. E você consegue extrair revelações, consegue fazer com que o entrevistado se sinta diante de um cara sincero nas perguntas, e eu queria dizer que você sabe entrevistar. Oh, muito obrigado aí. Ouviu essa, gordão? Você que é um cara que fala que eu não sei fazer nada, ouviu essa? Ah, sim, ele deve ter visto alguns programas que você foi feliz, mas a maioria não. Vamos ver o Vanderlei em ação, vai lá. Grande Vanderlei, caramba, tem história, hein? Alguém já ficou muito bravo por causa das suas opiniões? Ah, sempre fica, né? Você é um cara sincero, você é um cara... Sempre que eu vejo sua opinião, é muito parecida com a minha. Quando não bate, se você elogia o personagem todos os dias, ele está feliz com você. O dia que você faz uma crítica, você sabe muito bem disso, você vive aí isso o cara também. não pode criticar. Não pode, você se torna inimigo mortal, inimigo número 1. A gente sabe disso, o jornalista tem que conviver com isso. Né? Agora, eu lembro de você trabalhando aqui no SBT. Antes de ir para a Jovem Pan, você estava no SBT? Eu estava no Grupo Silvio Santos. Aliás, eu voltei aqui, hoje com você, 46 anos depois. 46 anos depois. Eu saí daqui e fui embora para a Jovem Pan. Aqui era um depósito, digamos assim, a área comercial todinha do Era na Vila Guilherme? Santos. Não, Vila Guilherme é televisão lá. A televisão. Você trabalhava no grupo. No grupo. Aqui eram as lojas do Baú, o depósito, né? Lojas do Baú, lojas Tamacavi. Você não tinha nem nascido ainda, mas era muito grande, como é o prédio. Isso aqui é enorme. A única coisa que eu reconheci aqui, porque eu não era gordo, é o campinho, tem um campo lindo aqui. Nós jogávamos aqui quando eu cheguei aqui nessa área. Ficou muito bonito, está lindo, mas eu voltei 46 anos depois. Então você imagina, a gente recua um pouquinho no tempo e tudo isso vira um filminho na cabeça da gente. O Complexo Anhanguera aqui já era do Grupo Silvio Santos? Quilômetro 17. Eu não sabia. Aqui, quilômetro 17. E aqui, aos domingos, tinha Domingo no Parque. Eu lembro. Então, você lembra? Tinha um foguetinho, sim. Isso, tinha uma espécie de um circo na área de estacionamento, então as famílias vinham todas e era muito legal, tinha palhaço, era muito bacana. Que legal, cara. Muito tem legal. História aqui. Foi muito bacana. Você é um dos melhores repórteres de rádio de todos os tempos, aí todo mundo sabe, né? Além de futebol, você cobriu São Silvestre, Carnaval, o que mais? Eu fiz polícia quando comecei, é muito bom, né? Fazer polícia, você aprende muito, né? Eu era setorista, você imagina, setorista no primeiro distrito policial, onde é hoje aquele prédio bonito da prefeitura, ao lado do Mercadão, bem histórico, hoje acho que é um outro... Bem do lado do Mercadão ali. Lá era o primeiro distrito policial. Então, eu passava aí algumas madrugadas com Afanásio Jazade, Zaqueu Sofia, Gil Gomes era... Eu era um moleque, só de ficar perto desses repórteres policiais... Você viu o Gil Gomes trabalhar? Gil Gomes de perto, ele trabalhava na Rádio Marconi que eu trabalhei. Menino, ainda trabalhei na Rádio Marconi que ficava no prédio, a primeira implosão em São Paulo, na Praça da Sé, edifício Santa Teresa, veio abaixo, e com ela veio a rádio. Né? E lá era a Rádio Marconi.
Então, fiz política em São Paulo, né? E foi chegando, Rádio Piratininga, Rádio Marconi. Em 72, eu comecei no Grupo Silvio Santos, lá no centro da cidade, Rua Jaceguá, ainda no prédio. E fiquei até 77, quando eu sempre fiz jornalismo, dividindo para faturar uma graninha as rádios e trabalhando em outra atividade na área comercial e de marketing. Aí veio a proposta para trabalhar no Grupo Silvio Santos. Eu saí de onde estava, trabalhei. Em 77 veio a proposta da Jovem Pan. Aí eu tive uma desinteria, porque era um sonho dourado, né? Eu trabalhava em rádios menores, boas, mas eram menores, não era a grife de Jovem Pan. Sim. Quando veio, e em jornais, né? Diário Popular, Popular da Tarde, Diários Associados, esse negócio, mas rádio, que era um top de linha, quando chegou o convite, eu estava casado, minha mulher estava grávida da minha primeira filha, e eu ganhava, para você ter uma ideia, Danilo, eu ganhava no Grupo Silvio Santos, não que ele pagasse bem, não é isso, mas 5 vezes mais do que me ofereceram para trabalhar na Jovem Pan. Eu tinha uma composição de salários, dinheiro do jornal, freelance e mais do que eu trabalhava no grupo. E eu cheguei para minha mulher e falei, olha, recebi uma proposta para trabalhar na Jovem Pan. Mas vou ter que sair. Mas eu não vou ter que sair, eu não vou sair porque não vai dar. Você vê, eu vou ganhar muito menos, você está grávida. Ela estava quase tendo a Patrícia. Você está grávida? Aí ela falou, não vai. Eu falei, vai como? Vamos fazer conta aqui. Aí fizemos uma continha lá, deu exatamente o que eu ganhava do mês sem o salário do Silvio. Então eu brinquei com ela, quer dizer que se queimar uma lâmpada, ferrou. É isso. Queimou a lâmpada, quebrou o orçamento. Falou, mas vai, toca, você vai ficar doente se você não conseguir, se você não aceitar, porque você ama isso. Ela deu uma força muito grande para mim. Que legal. Aliás, deu a minha vida inteira uma grande força. E aí, rapaz, eu fechei. Eu falei, vou para a Jovem Pan. Foi mais ou menos na época que o Grupo Silvio Santos comprou a TV Record. Então, como o pessoal sabia que eu amava o jornalismo, o pessoal falou, então, peraí, vai para a Record. É jornalismo que você quer? Vai para a Record. Eu falei, olha, eu já dei a palavra para a Jovem Pan, mas posso pedir uma coisa? Pode. Se não der certo, posso voltar? Eu estava preocupado com a nenê que ia nascer, rapaz, para sustentar a minha mulher e as crianças. Outras viriam, né? Então, pode. Aí eu fui embora, foram ótimos comigo. Gratidão não pode ter memória curta. Eu pedi demissão e me pagaram como se tivesse me demitido. E aí eu pude comprar, deu para a gente comprar o nosso primeiro apartamento. Uau. Naquele momento. Fui para a Jovem Pan e continuei trabalhando em jornal, na Fundação Casper Libero, enfim, mas a minha prioridade era a Jovem Pan. E aí comecei como quarto repórter. Logo depois, as coisas foram acontecendo muito rapidamente comigo. E aí, outras coisas boas vieram, Danilo. Fala, Roger. Eu não quis interromper, mas eu sempre tive essa curiosidade. Ele falou que era setorista, ficava no primeiro DP. Tem um time de repórter que fica lá esperando dar alguma merda para noticiar? Como é que é? Os caras são igual motoboy de iFood na porta de pizzaria. Fica lá esperando para ver. Na verdade... Agora que chega o pedido do presunto. Na verdade, fica torcendo pela merda. A bem da verdade. Essa é a verdade. Então, passava madrugadas lá, porque você sabe, quando você é novato, os piores horários são seus. Né? Então, eu passava a madrugada lá e via aqueles... não tinha tantos crimes como hoje, mas tinha... tinha mais crime hoje, né? Claro. Mas hoje, claro, lá tinha menos do que hoje. Né? Mas eram episódios assim, muito emocionais. Por ter menos crime, quando tinha, era mais chocante. Prostitutas que saíam para trabalhar e deixavam as crianças sozinhas nas suas casas.
As crianças choravam, alguém denunciava para a delegacia mais próxima, que era a região. O delegado de plantão da madrugada mandava uma viatura para ver o que tinha acontecido lá, se tinha alguma criança. Aí voltava, doutor, é o seguinte, a criança tá chorando, não tem ninguém em casa, e eu ouvi lá que a mãe está presa aqui. Aí já deu história. Eles prendiam as prostitutas e levavam para a delegacia. E aí, eu vou dar até um nome aqui. A filha desse homem que eu vou falar é uma delegada extremamente importante, está sempre sendo homenageada, uma figura maravilhosa, depois de tantos anos, ela é uma das delegadas mais importantes de São Paulo hoje. Filha do doutor Herbela, era o delegado titular do 1º Distrito naquele momento. E ele tinha um coração muito, muito incrível, era sensacional, porque a gente acompanhava isso de perto, vendo onde está a banda, a gente acompanhava o que ele fazia. Aí ele falava, vai buscar. Aí ela tirava aquela mulher e trazia para a mesa dele. Olha, eu tenho que deixar você presa, mas eu vou... Naquele momento era isso que acontecia. Sim. Você está liberada porque o seu filho está chorando, vai embora, minha filha. Então, a gente via muito isso e aprendia muito com isso. A relação humana, é importante você se preocupar com os outros, enfim. Foi tudo muito importante para construir a minha personalidade como profissional, eu acho. Agora, eu tenho uma imagem marcante de você, que é sempre se levantando a taça do Campeonato Paulista. Cadê? Mas você carregou várias vezes essa taça. Aquele moço simpático é o Fausto Silva. Olha o Faustão. É o Faustão. O Faustão era repórter de campo. Como ele era o mais forte, ele pegava a parte mais pesada da taça. A taça era grande, né? O sonho do Diguinho era tomar milkshake nessa taça. Você vê que o cara que fez essa... Quem fez essa taça é um gênio da lâmpada, né? Porque ela não cabia em nenhum lugar e foi levada de helicóptero. Olha que legal. Era a taça que ninguém... Os caras ganhavam o campeonato e falavam, ih, ganhei a taça. Não, você imagina. Como é que eu levo essa terrível, merda agora? Ela chegou de helicóptero, a Jovem Pan que levou. Era padrão, era tradição, a Jovem Pan saía do centro da cidade, onde existia o mapping, ao lado do Teatro Municipal. Isso era nos 70, 80? 70, 80. A gente saía com um carro de bombeiro lá do Teatro Municipal, percorria a cidade inteirinha até chegar ao Morumbi, com aquela multidão de pessoas nos carros, enfim, buzinando, porque vai ter o jogo daqui a pouquinho para decidir o título. Mas essa promoção foi chegando de helicóptero, 100 mil pessoas no estádio, e eu tinha que pousar, eu estava dentro do helicóptero, mas não cabia a taça no helicóptero. Então, tiraram as duas portas do helicóptero, ficou igual um cadáver, atravessando a bola de um lado e o rabo dela no outro. Né? E eu apertado lá. Então, aí o helicóptero deu aquela volta em torno do estádio, fez aquele carnaval todo e pousou no centro do campo e a gente foi tirar a taça. E o Fausto ajudou, porque era pesado e ele era muito mais forte que todo mundo lá. Você estava em campo na invasão corintiana de 2006, cadê? Você estava em campo? Eu estava um pouco atrás, uns 10 metros atrás desse pelotão. E se eles não tivessem feito isso, nós teríamos uma verdadeira tragédia. Você acha que ia morrer gente? Muito provavelmente, a gente não sabe se morreriam pessoas, mas seria muito mais grave. Eu estava aí também, Danilo. Tava, você era a taçona que desceu. Eu estava aí também, falando sério. Você estava esse dia? Você foi assistir? Tava. E quem estava nesse jogo também era o técnico português, José Mourinho, que ele veio assistir o jogo e deu essa pancadaria aí. Mas você estava trampando? Por exemplo. Você estava trabalhando? Tava. De repórter de campo? Sim. Diguinho foi repórter de campo. Tá vendo? E então, minha característica era a velocidade, eu corria sempre. Mas o que os idiotas queriam? Os caras vão e invadem o campo. Eles queriam pegar os jogadores adversários, jogadores do time, porque o resultado não foi bom. Então seria uma tragédia. Você viu o clima. Esses policiais todos foram depois homenageados pelo governo do estado por terem impedido aquilo que eles imaginavam aconteceria, um verdadeiro massacre. É verdade que o Pelé já te salvou?
salvou nos Estados Unidos, né? Foi naquela época da Copa do Mundo. Da Copa, não foi Ele na época ele já era comentarista, do né? Cosmos, né? Não. Não, foi na época da Copa do Mundo. A Copa do Mundo que aconteceu nos Estados Unidos, em 1994. 1994. Teve a Itália em 90, depois os Estados Unidos em 94. Eu estava num local que eu não podia ficar, fazendo uma transmissão. E entrei lá num saguão enorme, né? Mas achei muito legal, e fui falando. Tinha segurança, os caras deixaram entrar, eu fui falando. Quando chegou lá no fundo, a segurança me pegou. E já iam me tirando a credencial. E quando tira a credencial da Copa do Mundo, você não pode mais trabalhar na Copa do Mundo, né? Aí você passa a ser clandestino, porque você entrou para trabalhar. Não pode mais trabalhar, clandestino. Aí eles me cercaram, então eu falei, dancei, porque eu estou no lugar errado, né? Antes de eu pudesse falar alguma coisa, tinha um elevador, abriu a porta do elevador, saiu o Pelé com 2 seguranças. Eita. Ele sacou, abriu a porta, ele sacou que eu estava em maus lençóis, né? E ele veio, o que houve, Vanderlei? E os caras todos pararam, porque viram o Pelé falando comigo. Aí eu cresci, né? Aí eu falei, rei, estou no lugar errado, eles estão me tirando, aí vão me tirar a credencial. Ele falou, mas sabe, eu queria falar com você. Pegou no meu braço, só para me tirar de lá. Aí viu aquela enturragem atrás e acabou qualquer tipo de punição. Chegou o respeito. E quando ele morreu, agora, recentemente, e eu gravei isso, né? E eu concluí dizendo o seguinte, de intruso, eu passei a ser convidado do rei. Oh, mas isso é honroso, hein? Demais, imagina ser salvo pelo Pelé, bicho. Qual que foi a seleção que você teve? Uma que você cobriu do telhado. Essa foi a Copa de 1986. 86, aquela que o Zico errou o pênalti. Aquela que Essa é a primeira Copa que eu tenho memória, foi a que eu mais gostei. A Copa foi no México, né? Lá foi mais um retrato que a gente teve do fracasso e da vitória, né? O vencedor e o fracassado. Quando o Brasil chegou, o que aconteceu? Aconteceu que vem aí o time favorito. O Brasil era o queridinho, né? O México não tinha nenhuma chance, então todo o povo mexicano torcia pela seleção brasileira em função da Copa de 70. Que eles ganharam lá, né? Que o Brasil ganhou lá, com Pelé e tal. Então o Brasil ficou sendo a grande paixão do povo mexicano. E nós não tínhamos celular e eu queria transmitir a chegada da seleção brasileira para disputar o jogo. Então, o técnico operador de áudio, tão extremamente importante a retaguarda, como eu falo sempre, né? A gente não é nada sem a retaguarda na área da comunicação. Ele puxou quase 300 metros de cabo de um telefone que ele conseguiu arranjar para que eu pudesse transmitir para o Brasil a chegada do ônibus. Então, atenção, está chegando o ônibus da seleção brasileira, grande favorita, tá certo? Então, eu lembro bem, ônibus prateado, tinha 2 batedores, moto na frente, 2 atrás, um carro de polícia na frente, um carro de polícia atrás e um helicóptero acompanhou, um escândalo. E aquela multidão na rua chegando o time favorito. É só uma questão de passar, né? E eu falei, nossa, que maravilha, narrei tudo aquilo, aquela multidão e tal. Acabou o jogo, Brasil eliminado. Brasil eliminado. Sumiram os batedores, o carro que estava na retaguarda do ônibus desapareceu, o helicóptero não sei para onde foi, só tinha um carro de polícia e as crianças e adultos sentados na calçada, na frente do estádio, chorando, com a bandeira brasileira enrolada, os favoritos foram por espaço. Agora você marcou época na mesa redonda, né? Eu fiquei muitos anos. A sua mesa redonda foi a que mais marcou época, vamos relembrar aí. Você trabalhou muito com o Milton Neves, né? Trabalhamos mais de 30 anos juntos na Jovem Pan. Vocês ficavam se sacaneando às vezes, não? Muito. O Milton foi um apresentador espetacular, né? Quando ele saiu da Jovem Pan, eu falei, você vai continuar artilheiro em qualquer lugar, vai continuar fazendo gols. Ele já era jabazeiro naquela época lá?
Não entendi. Ele era jabazeiro? Ele é espertão, Ele né? sempre tratou com muito carinho os anunciantes. Mas faz bem, tá certo. É, claro, sem dúvida. A gente brincava muito no ar, porque, como eu falei para você, é tudo improviso. Então, eu ia um jogo no Equador, por exemplo. Né? Aí tinha um nome lá, eu estou tentando lembrar o nome, agora não lembro agora, mas era General e um nome Inca. Tá. Certo? Era um nome Inca, lá no Equador. Então, quem foi esse... Ele perguntava, quem foi esse general, não sei o quê? E eu não queria deixar nada sem resposta, nós tínhamos uma competição. Eu não vou deixar nada sem resposta. Você Perguntou, fazendo... eu respondo. Pode perguntar, eu respondo. E ele perguntava coisas que eu já não tinha a menor ideia. Né? Então, quem foi esse general que empresta o nome ao estádio do Deportivo del Valle? Tá. Né? Aí, quando acabava, eu ia procurar a informação, né? Então, eu falei assim, quem foi esse general, né? E ele foi um general que morreu 300 anos antes, entendeu? Era um líder inca. Você achava que era general recente, contemporâneo ali. Não, mas para quem ouviu, tá perfeito. General moderno, era general inca. O cara tinha morrido há 300 anos. Lutou contra os anos. espanhóis, era um inca lutando contra a invasão espanhola. Isso no ar fica engraçado. Porque é aquele negócio, tem que dar informação, mas se você puder dar com uma pitada de humor, algo melhor, né? Algo que você é PhD... Não, então, aqui eu só dou desinformação, eu não consigo informar nada. É muito engraçado, né? Então o Brasil foi jogar contra a União Soviética, não Rússia ainda, União Soviética. Na União Soviética, Guerra Fria rolando. Guerra Fria. O jogo é no Maracanã, 120 mil pessoas no Maracanã. Nós sabíamos que ia transmitir o jogo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Porque o repórter no Rio de Janeiro, nessa época, era Israel Gimpel, né? Que era o repórter da Jovem Pan no Rio de Janeiro. E eu ia para lá para fazer o adversário, a seleção da União Soviética. Então, nós íamos fazer uma grande transmissão no domingo à tarde, no Maracanã. Você imagina a festa, né? Milhares de pessoas, era um jogo festivo, inclusive. O Brasil, aliás, perdeu, 2-1. Mas... eu falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Fui num restaurante aqui em São Paulo que tinha um russo. Então, eu pedi para ele me ensinar 3 perguntas em russo. Só 3 perguntas. Que nem lembro mais. Mas ele pegou uma semana lá, Danilo. Olha, ele falou, o que você quer perguntar? Eu quero perguntar qual é a emoção de estar no Maracanã, que é um estádio que todos os jogadores do mundo gostariam de jogar e conhecer. Ok? Então... coisa curta, para não inventar, né? Então, qual é a sua emoção de estar no Maracanã? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é enfrentar os atacantes do Brasil? E a terceira pergunta, simplinha, só um agradecimento. A única coisa que eu gravei foi o Bolshoi, que é tipo grande obrigado ou muito obrigado. Né? Então, treinei uma semana, falei, não contei para ninguém, Danilo. Aí Rio de Janeiro, Maracanã lotado, Silvério narrando. E aí, os repórteres todos entraram para o Brasil. E eu estou lá, aí eu começo a andar em direção ao outro lado. O Silvério lá em cima entra no ar e fala, está indo para o lado errado. Certo? E eu, vamos agora entrevistar o capitão da seleção da União Soviética. E eu estou me aproximando. O cara tomou um susto também, né? Aí eu cheguei próximo e falei, meu Deus, é agora. O meu curso de russo vai ser testado. Aí fiz a pergunta e fiquei... Sabe aquele segundo que parece São Paulo-Pequim? Não passa nunca. Fiz a pergunta e ele respondeu, né? Respondeu e para traduzir. Eu traduzi o óbvio, certo? Era um grande desejo da nossa seleção jogar no Maracanã. Segunda pergunta, como é enfrentar os atacantes brasileiros? São temidos no mundo todo. Isso você, na sua cabeça. É lógico, não sei nem o que ele falou. Não sei nada. Ele só poderia ter falado isso. Se não foi isso, foi muito próximo disso. Certo? E aí, agradeci. Ele, fez um discursinho até. Aí voltou, falei assim... Obrigado você também, que é isso, ele disse isso. O Silvério lá em cima, não acredito. Foi muito engraçado. Essas coisas... Vanderlei, a conversa tá boa, mas eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta para continuar. Não sai daí, voltamos já já.
Aproveitando, posso dar um recado para você? Para toda a plateia, para o mundo, posso dar um recado? Vai lá, Igor, vai lá. Enquanto eu me preparo para continuar a entrevista, vai lá. Deixa eu falar, meu. Eu vou estar nos Estados Unidos fazendo meu show Benigníssimo Igor Guimarães na terra do tio Sam, do dia 15 de julho até o dia 22. Vai ter Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, muitas cidades. Olha aí nas minhas redes sociais, você vai ver aonde eu vou estar passando, levando alegria ao humor. Vai ter, ó, depilação anal ao vivo, galinha dando cria, vamos fazer cirurgia espiritual lá no palco. Vai ser uma alegria nos Estados Unidos. Aguardo vocês, povo de Orlando, Boston, Atlanta e Fort Lauderdale. Iguinho e sua turma. Estamos de volta com um dos melhores comunicadores, repórteres esportivos do Brasil, Vanderlei Nogueira. Onde que o Tony Ramos te ligou? Você estava na Jovem Pan. Eu estava apresentando o programa. Põe aí, ó, ligou ao vivo, ó. Não, eu só quero dar um grande abraço a toda a mesa. Eu vivo no Rio, mas há muitos anos, porém estou sempre acompanhando as coisas de São Paulo. Tony, é o Tony Ramos? É ele, sim. Vou dizer um negócio pra você. Eu queria só dizer um negócio pra você. Estamos todos em pé aqui. Te abraço. E você merece todo o nosso carinho e toda a nossa homenagem. Você sempre é uma figura que merece nosso respeito. Grande ator brasileiro. Grande artista brasileiro. Que moral, hein? Ele estava no Projac, né? O Projac. Ele estava no Projac e era na hora do almoço, ele estava ouvindo o programa. Eu pedi para colocar um equipamento que a Jovem Pan tem lá. Antes de passar na área técnica, tipo assim, normalmente pode acontecer. O pessoal do áudio fala, já tem ouvinte na linha. Aí você, alô, boa tarde, tal. Eu não queria isso. Eu queria, quer saber de uma coisa? Põe o aparelho aqui, eu mesmo coloco no ar, assim, e mostra aqui a câmera que a gente não faz nenhum tipo de seleção. Quer xingar? Xinga. Quer aproveitar o espaço para falar alguma coisa legal? Aproveite. Era isso. O Tony, mas você não tinha amizade nenhuma, ele não, fã do programa, não, ligou nada. lá, Aí legal. toca o telefone. Eu conhecia a voz. Falei, Tony. E a voz era inconfundível. E você não pergunta, era o Tony que ligou. Não, ele ia só dar uma embora. opinião e acabou. Mas eu percebi, falei, será que é? Eu vou arriscar, né? Vou arriscar. Tony, é o Tony Ramos? É. Aí nós fizemos um discurso lá e fizemos uma entrevista. Tony Ramos já ligou no seu programa lá, de que você faz de madrugada, Diguinho? Não, de artista, assim, pesado, teve o Buiu da Praça e o Palhaço Amendoim. E o Tigrão de Itaquaquecetuba. O Tigrão também. Ó, eu tenho uma pergunta polêmica pra te fazer. Pode fazer. Ah, não. Tem até fundo musical. Caraca, velho. Ai! Vanderlei, essa pergunta é polêmica. Tem até fundo musical. Tem certeza? Vanderlei Nogueira, o Palmeiras. Já eu vou terminar a pergunta. Eu Espero que esqueça essa. Eu preciso me preparar. Você acha que o Santos vai cair ou não, hein? Não vai. Eu acho que o Santos não vai cair, mas vai ser um Deus nos acuda, eu acho, né? Por esse momento, até agora. Deus nos acuda no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, hein? Da mesma maneira. O terror do Corinthians, na vida do Corinthians, é o rebaixamento. O Corinthians tem que esquecer a competição internacional, já foi eliminado, esquece. Ele tem que fugir da zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo. Ele está na fronteira da zona da confusão. E não mostra força para fazer muita coisa melhor. Você acha que o Neymar joga a Copa ainda? Eu acho que joga. Eu acho que se ele estiver razoavelmente em forma, a Copa é em 2026. Se ele estiver razoavelmente em forma, ele está no time do Brasil. Hoje em dia... Por isso, não precisa nem estar num esplendor. Se ele estiver mais ou menos em forma, ele joga. Eu não sei como perguntar isso, mas preciso perguntar se é polêmica. Ai! Vanderlei Nogueira. O Palmeiras tem Mundial? Vou apanhar bastante. E tenho apanhado por isso. Para mim, é campeão mundial. Foi campeão mundial em 1958. Mas eu queria só explicar por quê. Pera aí, desculpa, que cara é essa? Não entendi. Você acha que tá onde?
Onde você está? Você está trabalhando aqui. Tira ele daqui. Vou pedir pra segurança tirar o Klein daqui. Tá? Se tiver segurança, manda vir tirar o Klein. Arrasta ele daqui. Vai, Arrasta ele daqui. Por que eu acho que o Palmeiras foi campeão? Eu me aprofundei nisso. Porque não a competição mais importante na época era essa de 1951. Que foi criada, atenção, não foi criada pelo Nogueirinha. Ela foi criada pelo cara que praticamente fundou a FIFA. Não, praticamente. Não. Olha, fundou a FIFA, ele e o grande Cartola Internacional da época, 1951. Então, praticamente tem Mundial. Não é praticamente. Era a competição mais importante do mundo naquele momento. Então, esse cara e o diretor, o presidente da Federação Italiana, os dois eram os que mandavam no futebol no mundo. Eles criaram essa competição. Então, era o título máximo, que foi considerado uma disputa entre clubes no mundo. Por isso que o reconhecimento... E quando chegou aqui no Brasil, quando voltou o time do Palmeiras, foi recebido por uma multidão, nós temos fotos aí. E a Rádio Pan-Americana tem aquele carro velhinho de 1951, parado, aquela multidão em volta e com a placa: saudamos os campeões mundiais. Capa da Gazeta Esportiva. Então, eu não estou criando nada. E aí, depois de muitos anos, faz 2 ou 3 anos, mandaram para mim o cardápio da festa que foi feita na sede do Palmeiras para recepcionar os grandes campeões. Mas aí no Palmeiras. Não, claro, mas o cardápio... Mas peraí, o Palmeiras não sabia que ia ter essa discussão 200 anos depois. Então, o cardápio daquela época estava lá. Jantar comemorativo, tem pãozinho, não sei o que lá. Esta é uma recepção para os campeões mundiais de futebol. Vanderlei, mas por que existe o campeão mundial de 51? Eu não vejo de 52, 53, 54, 55. O Palmeiras... Muito bem colocado, o Palmeiras, muito bem colocado. Muito bem colocado, mas o Palmeiras... Não fui eu, porque foi o diretor que soprou para mim. Mas mas quem não é palmeirense faz isso, eu não estou contra, eu só estou dizendo por que eu acho. Então você é palmeirense. Não sou. Não sou. Aliás, eles nem gostam muito de mim. Vem cá, ô Vanderlei, quero te agradecer por ter vindo, muito obrigado. Lembrando o seguinte, Vanderlei participa do Bate-Pronto do Canelada e de toda a programação esportiva da Jovem Pan, não é isso? É isso, obrigado. Foi um prazer, tá bom? Prazer foi meu, parabéns. Volte sempre, a casa é sua aqui, fica Muito aqui.